Manhã Diversa já está de volta para você, agora são 10 horas e 13 minutos. Hoje é dia 27 de setembro e é o Dia Nacional da Doação de Órgãos. Uma atitude que pode salvar muitas vidas. Apesar dessa importância, o número de doadores de órgãos cai significativamente a cada ano. E os dados mostram que depois da pandemia a queda foi ainda maior. Em 2021, o número de doadores de órgãos foi 4,5% menor do que o registrado em 2020. O levantamento realizado pela Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos informou que a taxa de doadores efetivos por milhão de pessoas da população, conhecida como taxa PMP, tinha atingido 15,8 há 2 anos e caiu para 15,1 em 2021. Em números absolutos, a diferença foi de 123 doadores a menos. Enquanto em 2020 eles eram 3.330, no ano passado houve apenas 3.207 doadores. De acordo com a associação, a redução é significativa, uma vez que o número de doadores já tinha diminuído por conta da pandemia da Covid-19. E a gente continua neste assunto porque já está ao vivo aqui com a gente o médico nefrologista Dr. Vinícius Colares. Vinícius, um prazer te receber hoje, que é o dia, então, tão importante dessa campanha que acontece durante todo setembro. Um prazer te receber aqui. O prazer é meu. Muito bom poder estar falando sobre transplante aqui com vocês. E para a gente começar, então, a campanha nacional de doação de órgão acontece durante todo o mês de setembro, mas hoje é o Dia Nacional. Qual que é o objetivo, então, dessa campanha? É conscientizar a população em geral da importância de doação de órgãos. Quando acontece um problema na família, que a gente tem um ente querido que precisa de um órgão, tem outra pessoa na outra ponta da linha que pode estar doando o órgão, e geralmente são coisas súbitas que acontecem, né, para ela conseguir doar. Então, geralmente, tem uma condição clínica que é a morte encefálica, e aí essa pessoa, é ela que vai poder doar, não é qualquer pessoa que pode doar. Então a família, o entorno tem que estar bem ciente e já estar preparado para, se acontecer alguma coisa, saber se a pessoa é doadora, se não é. E justamente essa conversa com a família, né, sobre o desejo de ser doador é um dos principais pontos aí da campanha. Qual que é a importância desse diálogo, desse momento, das pessoas realmente, né, expressarem essa vontade para os familiares, para as pessoas, né, ao redor dela? Então, na hora que a gente oferta um órgão para outra pessoa, esse ato de doação, ele pode ajudar muitas pessoas. E esse órgão, essa doação acontece numa hora de dificuldade, onde a gente tem um ente querido num CTI com um quadro de morte encefálica. Então a gente tem toda aquela dor do nosso ente querido estar dentro de um ambiente de gravidade, a gente está vendo a pessoa com esse diagnóstico de morte, e nessa hora a gente tem a tranquilidade de conseguir fazer essa doação. Então por isso é importante a gente estar sempre falando da importância dessa doação, que a gente vai ajudar muitas pessoas com a doação, e nesse momento dessa dificuldade a gente já ter isso mais ou menos sedimentado na cabeça e entender o processo para a gente nessa hora a gente conseguir terminar e oferecer esse órgão para outro indivíduo. Aproveitando então que a gente está falando sobre isso, para o pessoal de casa que está acompanhando o Manhã Diversa e que tem vontade de se tornar doador, essa é a hora então de avisar a família, olha, eu tenho essa vontade, e que ela seja respeitada, porque como a gente vai ver, tá vendo aqui no nosso bate-papo, isso ajuda outras famílias. Então realmente é uma ação muito bonita e difícil, mas muito bonita, porque a gente está falando aqui de salvar outras vidas. E atualmente, de acordo com dados do Ministério da Saúde, quase 600 mil pessoas estão na fila de espera para receber um transplante. Por que essa fila é tão longa? Essa fila é longa porque as doenças graves a gente foi conseguindo manejar de forma clínica mais tempo, então a pessoa sobrevive mais. E só quando chega na parte muito final da doença é que a gente precisa de um transplante. E essas doenças graves estão aumentando no decorrer do tempo. No caso da nefrologia, as doenças mais comuns são hipertensão e diabetes. Então a gente tem muita gente com hipertensão e diabetes, cada vez mais os tratamentos melhores, mas tem um grupo que ainda que fica grave e que precisa de um órgão nessa fase final. E afinal, né, quais são aí os órgãos que podem ser doados? Qualquer órgão do nosso corpo pode ser doado? Tem alguns que são mais doados ou menos? Como é que é essa lista de órgãos aí que podem ser doados? A gente tem uma série de órgãos que a gente consegue doar. Então, os principais, pulmão, coração, pâncreas e rim. Mas a gente tem tecidos também que podem ser doados. Então, a gente pode doar córnea, osso,
pode ter válvula cardíaca, então tem uma série de coisas que podem ser doadas. Então, às vezes, o paciente não consegue doar um rim, porque ele já tinha um problema renal, mas consegue doar uma córnea, então uma pessoa vai se beneficiar. Não necessariamente todos os órgãos vão ser doados, podem ser doados. Então, é feito de forma criteriosa para ver qual é a possibilidade daquele indivíduo fazer a doação. Doutor Vinícius, você falou então um pouco sobre a morte encefálica, que é aí um critério que permite essa doação de alguns órgãos. O que seria então essa morte encefálica? A morte encefálica é quando não chega mais oxigênio nenhum no cérebro, o cérebro parou de funcionar. Mas por causa das medicações que a gente tem hoje em dia, da ventilação mecânica, o coração continua batendo, mas não chega nenhum fluxo de oxigênio no cérebro desse paciente. Então esse paciente já está em morte e ele está sendo mantido artificialmente. Então a gente tem um período aí de poucas horas em que esse paciente consegue ficar vivo artificialmente e é nessa hora que a gente consegue doar. Esse processo de morte é feito um exame clínico por 2 médicos, então são 2 médicos que fazem o exame, e ainda é feito um exame de imagem para ter certeza que não tem oxigenação chegando lá. Então é tudo feito muito criteriosamente. Ou seja, tem uma janela pequena, uma janela rápida aí para realmente a família tomar essa decisão de fazer a doação, mas só que em 2021, dos quase 6 mil registros de morte cefálica, menos de 1.500 tornaram-se doadores, ou seja, a gente vê aí realmente uma diferença muito grande, né? Quais são os fatores aí que permitem ou impedem a doação? O que faz com que, né, desses 6 mil registros, apenas 1.500 tenham aí se tornado doadores? Então a gente tem problemas que podem acontecer com o próprio doador, que ele já está tão grave que a gente não consegue receber esses órgãos, mas tem também na hora que chega na outra ponta, os familiares terem medo de estarem doando, eles não entendem muito bem como é que funciona a dinâmica de doação. Hoje em dia a gente tem uma estruturação muito forte do Ministério da Saúde. Quem faz essa parte de doação é um órgão ligado ao Ministério da Saúde, que não tem nada a ver com a equipe transplantadora, então são 2 equipes separadas, que não tem conflito de interesse, e uma vez com a doação, a equipe de doação avisa a equipe de transplante desse órgão doado. Então a família tem que estar muito ciente que é um processo seguro, que o familiar dela realmente, apesar do coração estar batendo, a pessoa não está mais viva, porque o cérebro não tem mais oxigenação. Então isso às vezes também é difícil da pessoa entender. Esse momento de gravidade, é preciso ter tranquilidade de entender o que está acontecendo com o familiar. Então é sempre muito importante a gente estar conversando em casa e sabendo. E são momentos de muita gravidade. O parente teve um derrame, o parente teve um acidente, um trauma automobilístico. Então são coisas muito súbitas, muito rápidas que levam a essas causas. Então por isso a gente tem que sempre conversar antes, estar sempre falando sobre isso. Doutor Vinícius, a gente vai para um rápido intervalo, na volta a gente continua conversando um pouco mais sobre esse tema. E se você aí de casa tem algum comentário, alguma dúvida para fazer, se você tem esse desejo de se tornar doador de órgão ou conhece alguma história, conta pra gente, participa, a gente vai para um rápido intervalo e já a gente volta. Já estamos de volta com Manhã Diversa, agora são 10 horas e 23 minutos. E hoje nós estamos falando sobre doação de órgãos ao vivo aqui no programa e quem conversa com a gente sobre esse assunto é o doutor Vinícius Colares, que é médico nefrologista. Vinícius, mais uma vez um prazer te receber nesse dia tão importante. Vamos dar continuidade então ao nosso bate-papo. E a taxa de rejeição por parte das famílias foi de 37,8% em 2021, mas esse número já foi maior. Em 2018, por exemplo, chegou a 41,3%. Quais os fatores, então, podem ter influenciado o aumento desses números positivos? A gente vem feito um trabalho importante de conscientização das pessoas. Tem toda uma preparação também do grupo que atende esse grupo de pacientes de abordagem familiar, mas mesmo assim é um número bastante abaixo do que a gente gostaria. Geralmente o país que tem mais doação é a Espanha, eles chegam a ter 90% de aceitação. A gente aqui está abaixo de 50% no Brasil, a média é 50%. E em Minas ainda é mais baixo, a gente está com 35%, 37%.
Então é muito importante a gente conscientizar e entender que é um processo seguro, que o paciente que vai fazer a doação de órgãos vai beneficiar muitas pessoas e que é um procedimento que o paciente já faleceu. O cérebro não tem funcionamento mais. Então, apesar do coração estar batendo, o cérebro não está mais funcionando, ele não tem condição mais, se a gente tirar aqueles equipamentos, ele sobreviver. Essas famílias que apresentam essa resistência, o que elas apresentam, assim? É questão religiosa? É talvez uma esperança da pessoa conseguir, né, acontecer um milagre? O que essas famílias, elas apresentam? Tem várias coisas que podem acontecer. A esperança daquele paciente, que você está vendo o coração bater, você vê que ele tem pressão no monitor, você vê que tem gráfico na curva, então ele não consegue entender que ele faleceu. A outra coisa que acontece também é a pessoa querer, porque uma vez que você doa, vai ser feita uma série de exames para que quem receba tenha a maior segurança possível. Isso leva algum tempo, a gente vai pedir as provas de hepatite para o paciente, vai fazer hoje em dia o teste do Covid, para a gente estar ofertando o melhor órgão possível e para as melhores condições possíveis. Então isso também leva um tempo, às vezes o familiar tem certa pressa de receber o corpo, então isso também é um problema. E as dúvidas que tem quanto ao sistema, que a gente sabe que é um sistema seguro, fiscalizado, e que a gente tem muita segurança no que a gente está fazendo. As pessoas ainda associam muito, tem essa imagem do coração como o símbolo da vida, né? Exatamente. Então, se o coração ainda está batendo, quer dizer que ainda existe vida, mas não é só, né? O coração não trabalha sozinho, né? É um conjunto de fatores. E se o cérebro não está ali atuando junto, é porque realmente não, né, não tem mais o que se fazer, né, de certa forma. Então, eu acho que pensar nisso como essa possibilidade de estar ajudando outras pessoas, outras famílias, para que elas não passem pelo mesmo que essa família está passando, né, de perder um ente querido, é algo que como você disse, né, algo que uma decisão que deve ser feita num momento, muitas vezes num momento de tristeza, tem que ser feita rapidamente. Então a gente aproveita para ressaltar a importância de ter essa conversa com a sua família, de expressar a sua vontade de doar os seus órgãos, né, o quanto antes, para realmente, né, quando, né, a gente espera que não aconteça, mas se isso acontecer e você vier a estar nessa situação, né, a sua família vier a estar nessa situação, ela já saiba o que é aquela sua vontade e possa agir rapidamente, né? Mas a gente falou até agora sobre esse cenário da doação de órgãos da morte encefálica. Mas em alguns casos é possível fazer a doação em vida, né? Em quais casos isso se aplica? A doação em vida ela pode ser feita geralmente para parentes próximos relacionados, onde a gente tem uma duplicidade de órgão. Então, eu posso doar um rim para um parente meu que esteja necessitando e a gente faz uma série de exames de compatibilidade para ver a possibilidade e uma série de exames de saúde para saber que essa pessoa que vai doar vai ter saúde posteriormente, vai ficar bem posteriormente. Então, a gente consegue fazer doação geralmente então de órgãos que a gente consegue fazer com que ele parcialmente retirado ou com retirado o paciente fica bem. Então rim e fígado são os mais comuns. E quais são os critérios para a pessoa receber os órgãos doados? Então a gente tem uma série de critérios, mas a gente tem uma listagem e que essa lista ela é um cadastro do Sistema Nacional de Transplantes. E a pessoa tem vários critérios. Então tem um de compatibilidade, então quanto mais compatível for o meu doador, maior a chance do órgão vir para mim. Quanto mais tempo eu estiver na lista, maior a chance do órgão vir para mim. Então tem uma pontuação, a gente vai pontuando e aí tem essa ordem de sequência. Então quando o Ministério da Saúde, o Sistema Nacional de Transplante já passa para a equipe transplantadora a ordem dos pacientes que devem ser doados, que devem receber o rim. Como faz para a gente se tornar doador? Existe algum cadastro, além de falar com a família, existe algum cadastro que a gente possa se inscrever? Algum tipo de documento oficial para demonstrar esse desejo? Ou também em vida, nos casos de em vida, algum registro que a gente possa fazer? Como é que é isso? A gente pode ter um cadastro nacional de banco de medula óssea, aí a gente tira o nosso sangue e se tiver algum doador compatível a gente pode doar a medula, então isso a gente vai doar a medula em vida. Mas a questão da doação, quando tem um doador falecido com morte encefálica, a pessoa tem que ter, o familiar tem que autorizar a doação. Então, já houve o doador presumido, aquele doador que já falava que era e aceitava-se aquilo, mas no Brasil a gente precisa ter a autorização expressa da família para poder doar. Então vamos ressaltar isso. Às vezes a pessoa em vida, ela demonstrou essa vontade de ser doadora, mas realmente vai ser a família que vai dar essa resposta final? No Brasil exige que a família que dê a palavra final, que tenha uma autorização por escrita da família.
A não ser num banco de medula óssea que eu posso doar e aí eu dou a medula em vida ou dou o rim em vida para outra pessoa. Mas um falecido é a família a última voz. A gente já conversou aqui no programa sobre doação de medula óssea, né? E conversou sobre a importância de fazer o cadastro, de se tornar doador, né? Porque realmente a medula é aquele tipo de caso que é muito difícil haver compatibilidade. Então, quanto mais pessoas estão registradas no banco de doadores, quanto mais pessoas se cadastram, aumenta as chances de ajudar alguém, né? De existir essa compatibilidade. Já conversou sobre isso aqui no programa. Você de casa, se quiser conferir esse bate-papo, pode procurar lá no nosso YouTube para entender um pouco mais de como é feito o cadastro, como que, né, funciona a doação, que também é muito importante, pode salvar muitas vidas. Sem dúvida. E aí existem muitos mitos acerca da doação de órgãos, que provavelmente também é algo que influencia nesses números que a gente viu aí, né? Que infelizmente ainda não estão longe de serem ideais. Mas a gente vai, né, claro, usar esse espaço aqui para desmistificar alguns. Quais que são os principais mitos e crenças falsas que as pessoas têm sobre a doação de órgãos, que a gente possa aí já derrubar esses mitos? Tem a história mais comum que a gente ouve é aquele paciente que foi encontrado na rua sem um rim. Isso é impossível de acontecer, porque para fazer a doação a gente tem que ter uma série de compatibilidades e são laboratórios altamente especializados. Tudo é passado via Ministério da Saúde para a gente fazer a compatibilidade. A gente avisa para o Ministério da Saúde que o paciente recebeu aquele órgão. Então é tudo muito bem controlado. É um processo que necessita de muita tecnologia, de muitos exames. E aí a gente vai estabelecer qual é o melhor órgão compatível com aquela pessoa. Então eu não posso doar o órgão para qualquer pessoa, tem que ser uma pessoa parecida comigo, tem que estabelecer certos critérios. Então, isso tudo é muito regulado, muito bem feito e com muita fiscalização. Então, se eu quiser doar o órgão para algum amigo meu, eu vou ter que ter que não seja meu parente, eu vou ter que entrar num juiz e o juiz fazer autorização para mim. Então, tudo é muito regulado, não é possível você fazer uma coisa que seja para o meu amigo ou para aquela pessoa que tem mais dinheiro. No Brasil é tudo muito feito, muito sério, muito ético e muito fiscalizado. E a gente pediu participação do pessoal de casa e as pessoas já estão mandando as perguntas para a gente. Eu vou começar com a Fabiane Ferreira, de Juiz de Fora. Então, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. E a pergunta dela é interessante. Aquela mensagem na carteira de identidade não vale mais? Ainda tem na minha identidade. Essa não vale mais. Eu sou doador de órgãos. Isso teve diminuiu a taxa de doação quando teve essa doação. As pessoas ficaram mais desconfiadas. Então a gente achou por bem voltar atrás e fazer com que não houvesse mais essa doação presumida. Então você pode ter na sua carteira, avisar a sua família, eu sou doador, mas na hora é a família que vai fazer essa decisão. Mas é muito importante já todo mundo na família saber que você é um doador, que você quer doar o órgão, que nessa hora fica muito mais fácil. Porque eu sei que foi um desejo da minha família, da minha filha, do meu esposo querer doar. Então chega na hora, a gente já tem isso muito mais facilmente, porque ele já era um desejo dele, era uma coisa que ele queria que acontecesse. E doutor Vinícius, esse é um mês então muito especial, então a gente ouve falar mais, mas como que você analisa na questão agora da esfera pública, essas campanhas de realmente conscientização, de chamar a população para se atentar sobre essa possibilidade? Afinal de contas, a gente está aqui falando de salvar vidas. A gente já viu aqui ao longo da nossa conversa que a fila é enorme e ainda tem esses critérios. Não basta só agora eu vou doar, tem que entender se esse órgão vai ser compatível. Então, realmente é muito difícil e por isso que a gente precisa de cada vez mais doadores. Como que você analisa agora na questão da esfera pública? Existe esse incentivo, essa conscientização para a população? Acho que esse tipo de atitude que tem, da gente ter o Dia Nacional da Doação, o Dia Nacional do Transplante, o Dia Mundial do Rim, tudo isso faz com que volte a mídia, volte a cabeça das pessoas, senão a gente vai esquecendo. A gente sabe que quando teve eventos de grande visualização, por exemplo, novela com doação, a doação aumenta muito e depois isso volta a cair de novo. Então a gente está sempre lembrando, sempre na cabeça das pessoas, para quando acontecer isso com a gente ter isso em mente e saber que é uma possibilidade e que a gente vai beneficiar muita gente
com a doação de qualquer órgão que a gente venha doar. A gente tem que falar também de quem recebe esses órgãos, né? Porque é realmente uma segunda chance que essa pessoa recebe, né? Para poder seguir com a sua vida. Muitas vezes ela tá ali em condições, né? Realmente que ela tá realmente só esperando aquele órgão para poder se recuperar, para poder seguir com a sua vida. Então eu acho importante a gente falar sobre esse outro lado também, né? Da pessoa que recebe. Eu acho que também existem muitas dúvidas com relação a isso, né? Com a pessoa que vai receber esse órgão, o que acontece, né? Ela pode ter risco de rejeitar o órgão, ela fica boa imediatamente. Como que é desse outro lado aí da moeda? Então, o que a gente oferece para a pessoa é uma mudança de qualidade de vida. Então, o paciente que, por exemplo, tem uma insuficiência renal, que faz hemodiálise, 3 vezes por semana ele tem que ir para hemodiálise, 4 horas, fica difícil dele trabalhar, tem a questão do próprio tratamento, que tem efeitos colaterais. Então, isso a gente traz ele de volta à sociedade de um jeito melhor possível. O rim geralmente demora um pouquinho a começar a funcionar, uns 15 dias em média, mas ele volta a funcionar. Esse paciente tem que usar remédio o restante da vida inteiro, porque para evitar rejeição. Então, se para de usar remédio, o rim para de funcionar por rejeição. Mas a qualidade de vida que ele tem é outra, é muito melhor. Então você vai trocar um tratamento que você tem que estar lá presencialmente 3 vezes por semana, não pode ir num aniversário de um parente, porque é em outra cidade e não tem clínica de diálise lá, ou ele tem um problema cardíaco tão grave que ele já está internado o tempo inteiro. Então é a chance que ele tem de voltar à vida. Então ele vai trocar esse tipo de tratamento por comprimido, por visitas médicas, então a qualidade de vida dele vira muito melhor. E a sobrevida dele também aumenta com esse tipo de tratamento. Doutor Vinícius, durante a sua trajetória, aí tem uma dúvida aqui que uma pessoa enviou, não quis se identificar, que é a seguinte: a família que recebe, ela tem contato com a família doadora? Durante a sua trajetória, você viu a respeito disso, das famílias realmente talvez criarem aí um vínculo? Existe algum impeditivo, alguma questão ética sobre isso? Como que fica nesses casos? Geralmente o familiar não sabe de quem foi que recebeu. Então não é divulgado o nome dessa pessoa que recebeu, até para depois não ter nenhum vínculo de obrigação, sim, de obrigatoriedade, de achar que essa pessoa deve alguma coisa, porque na verdade não é nada, foi um ato voluntário, eu quis doar porque eu queria o bem do próximo. Então geralmente as pessoas não sabem quem foi que recebeu, a não ser que seja uma doação viva, né? Mas que é feito toda uma série de questionamentos antes para a gente pegar as pessoas que estão se voluntariando mesmo para esse tipo de questão. Doutor Vinícius, a gente aproveita então agora o final do nosso bate-papo para reforçar, né? Então fica o espaço aberto para falar com o pessoal de casa sobre a importância de ser doador de órgãos, das famílias abrirem seus corações para poder, né, serem também, né, doadores de órgãos em uma situação de doação e também para doação em vida, né? Então o espaço é seu para poder mandar essa mensagem para o pessoal de casa. É muito importante esse tipo de programa, porque a gente precisa conscientizar as pessoas que a gente não... o que a gente pode doar em vida, a gente pode ajudar tantas pessoas, melhorar a qualidade de vida de tantas pessoas e mudar como que a gente vê aquele núcleo em que a pessoa está vivendo. Então é muito importante, é um procedimento seguro, bem feito, bem fiscalizado. Então é muito importante a doação de órgãos e a gente fica muito feliz com esse tipo de atitude, que a gente sabe que esse tipo de procedimento aumenta a chance de doação e vai diminuindo o sofrimento dessas pessoas que estão em fila de espera aguardando algum órgão. Doutor, muito obrigada por ter vindo conversar aqui com a gente hoje, esclarecer as dúvidas sobre esse tema. Fica aí o recado então para o pessoal de casa, não só esse mês, que é o mês da campanha, mas o ano todo. A gente espera que realmente essa mensagem possa chegar ao máximo de pessoas possíveis. Muito obrigada. Obrigado a vocês.